Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Fermat. Dominique foi um rico comerciante de couros que teve um filho em 1601 e deu o nome de Pierre Fermat para o seu menino. Só que essa criança morreu bem cedo. Dominique teve outro filho em 1607 e resolveu fazer uma homenagem para o filho que ele tivera. Deu o mesmo nome, Pierre Fermat, para o seu novo garoto. Fermat, quando criança, adolescente, viveu nesta cidade aqui, bem nesta casa, que atualmente é um museu e também local para estudos de matemática. Em 1623, Fermat entrou para a faculdade de Direito e saiu de lá em 1626, quando virou advogado em Bordeaux. Era um advogado, mas que gostava de matemática como hobby. Estudava os livros do Viette. E em 1629, Fermat, de fato, começou a produzir resultados avançados em matemática. Ele começou assim, ó. Apolônio escreveu um livro de geometria que se perdeu ao longo da história. Existem fragmentos desse livro e comentários que foram feitos por outros autores. Fermat pensou assim, ó, eu vou organizar todos esses comentários, fragmentos que existem, tentando reconstruir o livro do Apolônio. E de fato ele fez isso. Aqui eu tenho uma reconstrução de um livro do Apolônio que foi feita por Fermat. Entre 1629 e 1636, Fermat essencialmente apenas escrevia manuscritos de matemática. Vários deles são muito importantes. Aqui eu tenho o primeiro texto que foi feito sobre geometria analítica. É neste trabalho que aparece pela primeira vez, por exemplo, a equação de uma reta. Fermat foi o primeiro a fazer isso, não só da reta, como da circunferência, da parábola, da hipérbole e da elipse. Em algum momento entre esses anos, ele também foi a primeira pessoa a resolver um problema de máximos e mínimos da maneira com a qual nós fazemos atualmente. Essencialmente o que ele fez aqui foi derivar uma função e igualar a zero. Então aqui, ó, é o problema de máximos e mínimos que ele resolveu. Ele queria pegar um segmento, dividir em duas partes, de tal maneira que o produto fosse máximo. Isto aqui é o que de mais antigo, parecido com derivadas, nós temos. Esse método, que atualmente é a nossa derivada, ele também utilizou para encontrar uma reta tangente a uma curva.
Newton e Leibniz foram as pessoas que de fato desenvolveram o cálculo. E Newton se inspirou totalmente nesses trabalhos aqui do Fermat. Fermat sabia não apenas derivar, como integrar. Ele sabia que a integral de x elevado a n, de 0 até a, é esse valor aqui. No caso, ele sabia para n que fosse um número racional e tinha que ser diferente de menos 1. É assim, ó. Na disciplina de cálculo diferencial e integral, se estudam as derivadas e as integrais. Fermat foi o primeiro a ter uma noção de derivadas e sabia integrar, mas não entendia a relação entre essas ferramentas. Quem entendeu essa relação e foi capaz de generalizar os processos foi o Newton e, de maneira independente, Leibniz. Fermat também produziu essa curva aqui, se chama espiral de Fermat. Então, tudo isso aqui ainda era manuscrito. Fermat não publicava os seus trabalhos. Em 1630, Fermat comprou o título de conselheiro do Parlamento de Toulouse. Isso significa que ele passou a ser juiz. É que naquela época, para ser juiz na França, você comprava esse título, que transformava a pessoa em um nobre. Fermat passou a ser um escudeiro. Um nobre francês tinha um direito, o de colocar a palavra de antes do seu sobrenome. Ele nasceu Pierre Fermat. Agora que era um nobre, se chamava Pierre de Fermat. Mas ele, essencialmente, não usou esse de em seu nome. Mas era um direito que tinha. Como juiz, o caso mais famoso que Fermat trabalhou é um que começa nessa sentença aqui. Ele condenou à morte um padre. E a sentença era assim, ó. O padre foi morto por enforcamento e depois o seu corpo foi queimado e as cinzas foram espalhadas de maneira aleatória. Então aí um caso que ele julgou em 1658. É o mais famoso relacionado a Fermat. Eu tinha dito isso aqui, ó. Entre 1629 e 1636, Fermat produziu manuscritos. Em 36, ele começou a enviar cartas com conteúdo de matemática e física. Essencialmente todas elas giravam em volta do Mersenne. É que naquela época, Mersenne era o cara que organizava todos os contatos entre os principais cientistas da Europa. É o que nós chamamos de Círculo de Mersenne. Então, principalmente por causa do Mersenne, Fermat trocou cartas com Descartes, Torricelli, Wallis, Pascal, Huygens. Coloquei aqui alguns dos nomes mais famosos e peguei um de cada país. Aqui, França, Itália, Inglaterra, Holanda.
por exemplo, o que havia nas trocas de cartas entre Fermat e Descartes. As trocas de cartas entre eles começaram com a discussão do problema da refração da luz. É que Descartes tinha escrito um livro sobre esse assunto. Fermat leu e logo percebeu que tinha coisa errada lá. Descartes não gostou muito de saber que suas ideias tinham aí algum problema. Então houve uma certa intriga entre Fermat e Descartes. É dessa intriga aí que surge o princípio de Fermat para a propagação da luz. A trajetória percorrida pela luz ao se propagar de um ponto ao outro é tal que o tempo para percorrê-la é mínimo. Então tinha esse atrito entre os dois. E é assim, ó. Esse método aqui para encontrar máximos e mínimos e retas tangentes está mal explicado no trabalho do Fermat. Isso aqui naquela época circulava como cartas. E Descartes não entendeu bem isso. Então, meio que desafiou o Fermat. Fermat, se esse seu método aí, que está muito mal explicado, funciona, então encontra para mim a equação da reta tangente a esta curva aqui. Esta curva nós chamamos atualmente de Folium de Descartes. E de fato Fermat foi capaz de encontrar a equação da reta tangente e explicou bem direitinho para o Descartes. Então Descartes disse: tá, tudo bem, de fato esse seu método funciona. Então, aí, o que houve na troca de correspondência entre os dois? Com o Torricelli, a discussão foi sobre geometria. Aqui eu tenho um triângulo e existe um ponto que é bem especial nesse triângulo. É o que nós chamamos de ponto de Fermat, também chamado de ponto de Torricelli. Se você somar a distância do vértice até aquele ponto azul, essa outra distância aqui, ó, do vértice até o ponto, essa outra distância do vértice até o ponto, esse ponto tem a propriedade de que a soma dessas distâncias é mínima. A soma das distâncias do ponto de Fermat aos vértices é mínima. Com o Wallis, Fermat discutiu sobre a solução dessas equações aqui. Então eles conseguiram entender que esta equação tem por solução 5 e 3. Esta aqui tem por solução 2 e 2 e também 11 e 5. Resolver essas equações aqui é uma tarefa bastante complicada. Mas Fermat e o Wallis discutiram esse problema. Em 1640, Fermat leu o livro de aritmética do Diofanto. Aritmética é o nome, mas o livro trata de teoria dos números. Então, a partir daqui, começam a surgir diversos resultados sobre teoria dos números que Fermat produziu. Como é que funciona isso daqui? Fermat estava lendo o livro e ele pensava em algo parecido. Ele criava um novo resultado.
demonstrava para si ou meio que se convencia de que o resultado era verdade. E a partir disso, pegava esse resultado que ele produziu e enviava como desafio para outros matemáticos. Então, o Fermat em si não demonstrava rigorosamente os seus trabalhos, não publicava. Ele apenas achava que estava correto, achava que era capaz de demonstrar e lançava como desafio. Então, assim surgem vários resultados. Vou começar pelo pequeno teorema de Fermat, que diz assim, ó, sejam P', por exemplo, P igual a 5, e agora um número A, de tal maneira que A e P são primos entre si. Vou tomar como exemplo 2. Então, A elevado a P menos 1 menos 1, isso aqui dá 4, 2 elevado a 4, 16, menos 1 dá 15. Esse número é múltiplo do P. De fato, 15 é 3 vezes 5. Então aqui eu dei um exemplo do que trata o pequeno teorema de Fermat. Esse número aqui, ó, sempre é múltiplo desse aqui. Com essas condições. A primeira pessoa a demonstrar esse resultado foi Leibniz, em um manuscrito. A primeira publicação em um artigo foi do Euler, em 1736. Existem os primos de Fermat. Fermat achava que todos os números nesse formato aqui são primos, mas Euler logo percebeu que Fermat estava errado. Se você tomar, por exemplo, n igual a 5, vai encontrar este número que não é primo. Ele é composto, é múltiplo do 641. Fermat achava que todos os números assim seriam primos. Aqui, um exemplo que mostra que Fermat estava errado. Exemplo dado por Euler. Vou colocar aqui vários resultados que Fermat foi tendo ideia. Todo primo é a diferença de dois quadrados. Esse aqui ele demonstrou. Por exemplo, vou pegar o número 7. É um número primo. Você nota que ele é 4 ao quadrado menos 3 ao quadrado. A diferença de dois quadrados. Vou pegar, por exemplo, o 5. Ele é 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. O resultado vale em geral. Todo número primo é escrito como a diferença entre dois quadrados. Existem os números amigos. Fermat conseguiu mostrar que esses dois números são amigos. O que significa isso? Se você pegar todos os divisores próprios de 18.416 e somar eles, vai encontrar 17.296. E se você pegar todos os divisores próprios desse aqui e somar, vai encontrar esse outro. Divisor próprio são todos os divisores desse número, exceto ele. Então você nota que verificar que esses números aqui são amigos é uma tarefa complicada. E Fermat fez isso. Fermat lançou como desafio para os seus amigos aí, isso aqui, ó, de que todo número natural pode ser escrito como a soma de 4 quadrados. Por exemplo, se eu pegar o 5,
eu posso escrevê-lo como 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Fermat afirmava que não importa o número natural que você pegasse, sempre é possível fazer essa decomposição aqui. Esse resultado só foi demonstrado rigorosamente em 1770 pelo Lagrange. E foi Lagrange também quem resolveu este outro problema proposto por Fermat, que diz assim, ó, vou pegar um triângulo retângulo A, B e C. Se os lados de um triângulo retângulo são números naturais, por exemplo, 3, 4, 5, só vale pegar números naturais, então a sua área não pode ser um quadrado perfeito. Então aqui um resultado do Fermat que Lagrange foi quem demonstrou. Então você olha quantos resultados ele foi produzindo. Alguns ele era capaz de demonstrar, alguns Fermat achava que era capaz de demonstrar, mas outras pessoas foram demonstrando rigorosamente. Tem mais uns aqui. Um número primo da forma 4n mais 1. Por exemplo, 5 é um número primo do formato múltiplo do 4 mais 1. 13 é um número primo do formato múltiplo do 4 mais 1. 17, 29. Então eu estou pegando números primos que são múltiplos do 4 mais 1. Todo número dessa forma pode ser representado como a soma de dois quadrados. Por exemplo, o 5. 5 eu posso escrever como a soma desses dois números quadrados aqui. 13, que é um número primo do formato 4n mais 1. Ele pode ser escrito como a soma de dois quadrados. Qualquer número primo ao estilo múltiplo do 4 mais 1 pode ser escrito como a soma de dois quadrados. Então, diversos resultados sobre teoria dos números. Ainda sobre números primos desse formato. Um número primo dessa forma aí é apenas uma vez a hipotenusa de um triângulo retângulo. Aqui, ó. Eu vou falar do 5. O 5 ao quadrado pode ser escrito de uma única maneira como sendo a soma de dois quadrados. Fermat entendeu ainda o seguinte. Agora eu vou pegar o 5, só que ao quadrado. Olha aqui o 25 elevado ao quadrado. Eu consigo escrever o 25 ao quadrado de duas maneiras que são somas de quadrados. Agora eu vou pegar o 5 ao cubo, que é esse 125. Eu consigo escrever o 125 ao quadrado de três maneiras que são somas de quadrados. E assim por diante. Se você pegar o 5 elevado à quarta e elevar ao quadrado, existem 1, 2, 3, 4 maneiras de escrevê-lo como sendo soma de dois quadrados. Um resultado bastante difícil. Mais um resultado que Fermat produziu. Todos esses resultados foram sendo resolvidos ao longo dos anos, à exceção de um que demorou muito. É assim. Praticamente todos esses vieram inspirados da leitura do livro do Diofanto que Fermat estava fazendo. Ele pegava
a página do livro que estava lendo, se inspirava e escrevia esses resultados como comentários nos cantos do livro. Um desses comentários ficou muito famoso. É assim: eu tinha dito que Fermat teve apenas manuscritos essencialmente para si entre 29 e 36. Depois começaram a circular cartas. Mas Fermat morreu sem publicar os seus trabalhos. Quem começou a publicar os seus trabalhos foi o seu filho, Samuel Fermat. Samuel foi matemático também, e ele resolveu pegar as diversas anotações de seu pai e publicar em livro. O que eu tenho aqui é uma versão comentada do livro do Diofanto. Samuel, filho de Pierre, pegou essas diversas anotações que o seu pai deixou no canto do livro e inseriu no texto. Olha aqui, ó, uma observação feita por Fermat. E essa aqui é muito famosa, a mais famosa de todas. Em outras palavras, o que está escrito aqui é o seguinte: para n maior do que 2, a equação x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n não tem solução em números naturais. Durante centenas de anos, os matemáticos olharam para isso e tentaram demonstrar o resultado. O que é intrigante é que Fermat diz o seguinte, está bem aqui, ó: eu tenho uma demonstração maravilhosa desse resultado, só que essa margem da página é pequena demais para contê-la. Os matemáticos olhavam para cá e diziam assim, ó: puxa, o Fermat foi capaz de demonstrar esse resultado e essa demonstração cabia no cantinho de uma página. Então os matemáticos tentaram provar e ninguém conseguia. Isso aqui é ali de 1640. A demonstração só saiu em 1994, quando Wiles conseguiu. Então, o último teorema de Fermat levou esse nome porque todos os outros foram sendo resolvidos e esse aqui ninguém conseguia. Mas aí, mais de 300 anos depois, saiu a demonstração. Essa é a parte que trata de teoria dos números. Também aconteceu algo importante entre Fermat e Pascal. Em 1654, eles começaram a discutir sobre probabilidade. A troca de cartas entre Fermat e Pascal é aquilo que nós consideramos atualmente como o nascimento da probabilidade. Havia um texto mais antigo, do Cardano, só que o texto do Cardano tinha sido esquecido na história, de tal maneira que, de fato, o estudo de probabilidade nasce com a troca de cartas entre Fermat e Pascal, porque a partir disso as outras pessoas se interessaram no assunto, em particular o Huygens, que foi a primeira pessoa a publicar um artigo sobre probabilidade. O outro texto de probabilidade que existia era lá do Cardano, quase ninguém leu. Ele surgiu, sumiu, ninguém lembrava que existia aquilo. Então, a probabilidade
é um estudo que está diretamente relacionado a Fermat. E você nota que ele fez tudo isso como um hobby, porque ele era juiz. Mais tarde, Fermat recebeu o apelido de Príncipe dos Amadores, pelo fato de que era um juiz que fazia matemática como hobby, só que ele era genial na matemática. Aqui o apelido com o qual ele é mais conhecido atualmente. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.